Olá pessoal, a aula de hoje nós vamos estudar plano tangente a uma superfície. Começaremos com um exemplo que eu encontrei aí no livro do James Stewart, volume 1, né, o livro de cálculo, utilizado em grande parte dos cursos de ensino superior, cursos de cálculo. O exemplo que ele retrata é o seguinte: determine o plano tangente ao paraboloide elíptico, z igual a 2x² mais y ao quadrado, no ponto 1, 1 e 3. Como sempre, vamos lá para o nosso GeoGebra, que é lá que as coisas acontecem. Lá a gente vai visualizar e entender o que é isso, o que é determinar esse plano a um paraboloide, a uma superfície. Então, determinar um plano a uma superfície em um determinado ponto, que no nosso caso é o ponto 1 e 3. Vamos lá, que ficará bem claro para a gente. No exercício, nós vamos tratar um paraboloide elíptico, que é este aqui. E ele pede para você determinar um plano que vai tocar essa superfície, no nosso caso, um paraboloide elíptico, em um determinado ponto. Ou seja, eu tenho aqui um plano, esse azulzinho claro, que toca a minha superfície, esse paraboloide elíptico, em apenas um lugar. Só toca aqui. Ó. Pode ver que se a gente olhar por cima, você tem uma abertura aqui. Ó. Não está triscando. O único lugar que trisca a nossa superfície é neste ponto. Então a gente estudou no cálculo 1, nós estudamos aí a reta tangente. Né? Era uma reta que tocava uma curva em um ponto só. E agora a gente vem trabalhar no cálculo 2 com plano tangente. Nós vamos ter um plano que vai tocar a superfície em um ponto só. E o exemplo de hoje a gente vai aprender como achar esse plano, como determinar a equação desse plano. Vamos para a aula e vamos para esse exemplo. Então, agora que a gente já conhece através do esboço gráfico, a gente conseguiu aí entender o que seria esse plano tangente, o que é essa superfície, o plano tangente é essa superfície em um determinado ponto, nós precisamos agora encontrar como achar aquele plano. E nós conseguiríamos encontrá-lo através dessa equação aqui. Z menos Z0 é igual a derivada de x no ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais a derivada de y no ponto x, y0, vezes y menos y0. Parece cabuloso, mas não é. É tranquilo. Primeiro, vamos descobrir quem são esses Z0, X0, Y0 aqui, que aí fica fácil. Tá vendo que ele deu o ponto? Neste ponto aqui, eu tenho as coordenadas X0, Y0 e Z0. Então, X0, Y0, C0 nada mais é que essas coordenadas dadas aqui. Tá? Simples. Não precisamos nos preocupar tanto. Bem tranquilo achar eles. Pode acontecer às vezes que o nosso exercício, olha aqui no ponteiro do mouse, só dê o x e o y. Aí como você encontraria o z, que é 3 aqui que a gente já viu? Seria simples, você pegava esse x e esse y e jogava aqui na equação. Então 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né, substituindo o x e o y na equação, você acharia 2 mais 1, 3. E você acharia então o ponto, a coordenada 3. Então é desta forma. Às vezes, então, o exercício não dá o ponto todo, né? Só dá as coordenadas x e y. E aí, para achar o z, só jogar aqui que você vai encontrar. Tá. Agora que nós temos esses componentes, vamos pegar aqui nossa equação e vamos ir substituindo. Z0, 3. X0 é 1. Y0 é 1. X0 é 1. X0 é 1. Y0 é 1, Y0 também é 1. Tá. Já substituindo, já nos facilita, né? Substituímos esses nossos amigos aqui. Só que ainda precisamos de mais coisas. O que nós precisamos encontrar? O que é esse cara aqui? Vou colocar em vermelho. E quem é esse cara aqui? Encontrando ele, a gente vai determinar, então, o plano tangente facilmente. Bom, não é complicado. Primeiro vamos relembrar. Então, o que é f de x no ponto xy? F de x no ponto xy. O que isso significa? Quem lembra?
a derivada parcial em relação a x, né? Derivada de quem? Da nossa função f de x, y. Às vezes tem z aqui, né? Que é a mesma coisa que f de x, y. Então, o z aqui a gente pode trocar por f de x, y. É a nossa função. O que nós vamos estar fazendo então? Derivando essa função em relação a x. E a derivada dessa função aqui, que também destaque deixa em vermelho, em relação a x, quem é? Bom, derivada de 2x², 4x. E quando você deriva y², como em relação a x, ele é uma constante. Dá zero. Pronto. Então, nós temos a derivada em relação a x. Contudo, nós queríamos em que ponto? No ponto x0, y0. Que então nós queremos essa derivada no ponto 1 e 1. O que eu irei fazer então? Vou pegar ela aqui novamente e calcular essa derivada no ponto 1, 1. Onde tem x eu troco por 1, onde tem y eu troco por 1. Então, como só tem x, é 4 vezes 1, que vai ser 4. Portanto, encontramos mais um componente, a derivada, em relação ao ponto x. Falta ainda em relação ao ponto y. Então, vou até pegar ela aqui e copiar, vai ser algo bem análogo. Em relação ao ponto y, troco x por y aqui, vamos derivar, então, nossa função f de x e y, derivada parcial em relação a y. Novamente, olha aqui, a nossa função, derivando em relação a y, derivada de 2x², como é tudo uma constante, porque em relação a y é zero. E derivada de y² é 2y. Fica então 2 vezes y. Tá? E isso, agora, nós calculamos no ponto. Que ponto foi? 1, 1. Vai ser 2 vezes y. Y é 1, 2 vezes 1 é 2. E temos agora mais um componente que nós precisamos. Então, tudo que está em vermelho são os componentes que nós vamos substituir lá. Tá? Que nós encontramos fazendo a revisão rápida. X, Y, Z0 são os pontos dados aqui. Destaco eles aqui. E aí a f de x, x0, y0 nada mais é que a derivada em relação a x no ponto. Então nós substituímos o ponto e a mesma coisa para o y. E agora na nossa equação que nós já estamos desenvolvendo, a gente vem substituindo. Então, quem é nosso f de x no ponto 1, 1? Nós acabamos de encontrar 4 vezes x menos 1. E quem é a nossa derivada em relação a y no ponto 1? 2. Gente, praticamente terminado esse exercício. Vamos desenvolver isso aqui, né? Vamos lá? Vou passar aqui para baixo. Vamos isolar a variável z, tá bom? E como que nós vamos estar isolando ela, né? Não está querendo copiar aqui? Ah, copiou agora. Bom, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vamos para o desenvolvimento. 4 vezes x, a distributiva. 4 vezes x, 4 vezes menos 1. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. Agora, acabamos de desenvolver isso, né? Multiplicando 1 a 1. Alguns alunos chamam isso de chuveirinho. Agora vamos para essa aqui. 2 vezes y, 2y. E 2 vezes menos 1, menos 2. Tá? Quase pronto. Temos quase tudo que precisamos. Contudo, vou isolar o z agora. Né? Vou passar para baixo. Mais uma linhazinha aqui. E aí eu apresento tudinho para vocês. Então, quase acabando. Eu tenho 4x mais 2y. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. E por fim, isolando esse camarada, o z, eu vou ter, somo 3 de ambos os lados,
menos 3, menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3 é menos 3. Então, essa parte aqui, que é importante, em amarelo aqui, que é a equação do plano tangente. É através dela que nós conseguimos esboçar aquele gráfico. Equação do plano tangente naquela superfície lá comentada. Tá? E pronto, gente. É simples achar isso aqui. Tudo funciona em cima desta equação acima. E aí você só vem substituindo o x, o y0 e o z0, as derivadas parciais em relação a x e y nestes pontos. Isso aqui só foi desenvolvimento depois que você substituiu, eu substituí aqui. E aí eu só desenvolvi isso, isolei o z, achando o z isolado. Então as partes amarelas são os passos mais importantes, né? A equação, os pontos, as derivadas parciais no ponto, e aqui eu já vinha substituindo, encontrando a equação do plano tangente. E agora a gente vai no GeoGebra, que eu vou mostrar para vocês como jogar isso lá. Agora aqui no GeoGebra, vamos primeiro colocar aqui a equação do paraboloide elíptico da superfície, f de x, y, igual a 2x² mais y². Tá aqui o paraboloide elíptico. Pode ver que não são circunferências, são elipses. Tudo bem. Isso aqui ele deu, né? A superfície. Ele também deu um ponto. Vamos jogar o ponto aqui. Vou chamar de ponto P. Que é 1, 1, 3, né? 1, 1, 3. Tá aqui o ponto P. O que era o exercício? Achar um plano tangente que vai tocar essa superfície, um plano que toca essa superfície apenas nesse ponto. E então, para que serve aquela equação, aquela conta toda? Para achar a equação do plano. Porque agora com a equação do plano a gente consegue jogar aqui, ou se estiver fazendo à mão mesmo, ou qualquer software, com a equação ele projeta, ele plota esse gráfico. Qual que é a equação? Z igual a 4x mais 2y, né? E menos 3. Pronto. Olha só, o nosso plano aqui, né? Passa e vai tocar essa região, só aqui que ele encosta na região, só aqui que ele trisca. Não consegue ter certinho essa visualização, que só ali fica parecendo que toca mais pontos, né? Mas ele toca simplesmente naquele ponto lá. Ó. Se você olhar por cima, vê que tem uma abertura entre o plano e o paraboloide elíptico. Então, para isso que serve aquela equação, que através dela você determina o plano tangente, que é essa superfície azul mais clara aí, aqui plotada. Pessoal, agradeço aí, espero que vocês tenham entendido o que é esse plano tangente e até uma próxima aula. Valeu!